E com a lapiseira 05 grafite 4B fazer essa pequena mancha. Aqui é um tom de cinza claro, aqui com lápis H, pode ser também um 2H, que tem um tom de cinza bem claro. Após essa aplicação, esse preenchimento, só esfumar bem aí com um esfuminho. Espalhar bem o grafite, esfume bem. Dê uma esfumada com o pincel, que é para deixar esse trabalho de esfumação mais uniforme. E vá dando destaque aí essas manchinhas fininhas, né, escuras. Aí com a lapiseira 05 com grafite 4B. E aqui onde tem esse reflexo de luz, é só dar destaque com uma caneta borracha. Observe com atenção a referência para que você possa estar copiando essas manchas de acordo com mostra a imagem referência. Então observe as tonalidades, né, essa escala tonal de cada mancha, para que você possa estar copiando essas manchas conforme mostra a referência. Então a importância desse trabalho de esfumação, né, que é para dar um efeito bem realista mesmo. Então trabalhe bem em esfumação, né, seja com esfuminho, com cotonete e também pincel. É sempre importante fazer um processo, né, de esfumação com muita eficiência. Então aqui ó, são tons de cinza bem claro, né? Essa região aqui, dessa parte do bracelete, ela é toda com tom de cinza claro. Aí só esse tom escuro nesse preto é onde tem essas manchas escuras, que é onde tem, ou seja, essas cavidades onde não há intensidade de luz, né? Como é um metal, geralmente projeta essas manchas, né, ou imagens escuras nessas regiões. Aí é só preencher, como aqui são detalhes pequenos, então trabalhe aí com uma lapiseira que vai facilitar aí no desenvolvimento desses detalhes. Então a lapiseira, por ter, né, uma mina fininha, então facilita mais para realizar aqui esse trabalho dessas manchas escuras. Então preencha todas essas manchas mais escuras, que são essas cavidades que definem, né, essas peças do bracelete. Depois vem fazendo o preenchimento das manchas de cinza, né, com a graduação H ou um 2H, se for sua preferência. Então, preenchendo aqui todas essas manchinhas mais escuras com grafite 4B, usando a lapiseira 05. Então, é um trabalho bem repetitivo, que porém também ajuda bastante no desenvolvimento da técnica. Então aqui é um cinza bem claro. É importante dar uma esfumada, né? Fazer uma esfumação bem homogênea, deixar ela bem uniforme, que é para não ficar com aspecto de traço de lápis, né? Sempre fazer uma boa esfumação. Então persista bem, trabalhe bem nessa questão, né? Não se veste, não tenha pressa em terminar o desenho, mas tenha essa visão, né? Tenha essa percepção de conseguir realizar um bom trabalho de esfumação. Aqui tem uma leve sombra, é um tom de cinza um pouquinho mais escuro. Todos essas partes que tem esse tom de cinza, né, esse cinza claro, então vá preenchendo aí com o lápis de tom de graduação H ou graduação 2H, se for sua preferência. Para mim, eu recomendo a graduação H, porque é um tom de cinza claro, mas também não é um tom de cinza tão claro, né? O 2H já é muito claro, então eu recomendo aí graduação H nessas manchinhas aqui, onde dá essa definição das peças do bracelete do relógio. E aonde o tom de cinza é um pouquinho mais escuro, você pode estar aplicando aí um HB ou um lápis B, ou um lápis 2B, usando
né, a mão suave, né, usando suavidade na mão na hora de fazer a aplicação do grafite. E sempre dando destaque onde tem esses pequenos reflexos de luz com uma caneta borracha. Então, após fazer o trabalho de esfumação, aí é só vir dando destaque a esses pontos de luz, né? Esse reflexo, né? Que dá esse efeito de metal, né? Metal com superfície cromo, né? Esse metal cromado é uma superfície espelhada. Aqui já são manchas escuras, aqui nessas regiões onde ficam os ponteiros, né? Então, vá dando destaque a essas manchinhas escuras, aí com a lapiseira, usando um grafite 4B. E aonde tem os tons um pouco mais claros, é só suavizar aí o peso da mão. E aí com o esfuminho, faça uma esfumação nessas manchas, que é para formar aí esse degradê e passando aí esse efeito de realismo, eliminando o traço do lápis. Então que todas essas manchinhas, elas são mais escuras, né? Então são manchas mais detalhadas, menores, então é só aí detalhar, preencher essas manchas com a lapiseira. Observando a referência, né? Sempre observe constantemente a referência, que é para copiar essas manchas exatamente como elas estão na imagem referência. Aqui onde fica aquela caixinha onde tem a data, né? Onde mostra dia da semana e a data da semana. Tem que ir fazendo aos pouquinhos. São detalhes que exigem um pouco de paciência para que se consiga fazer esses detalhes. Aqui é só passar o esfuminho onde tem essa mancha um pouco mais clara, que é para espalhar e esfumar esse grafite. Agora aqui com o lápis 4B, iniciando aqui com um pouco mais de suavidade na mão, vai preenchendo essa faixa onde tem um tom mais escuro. Então aqui é só preencher com a graduação 4B. Aonde o tom de cinza já é um pouco mais claro, é só preencher com o 2B ou o 3B, se desejar. Após a aplicação desse grafite, é só fazer uma esfumação com o pincel. É só esfumar bem com o pincel até preencher totalmente todos os poros do papel. Aqui são detalhes de manchas escuras, é só definir com uma lapiseira, aí com grafite 4B. É onde tem essas manchas escuras, então pode ir dando destaque com a lapiseira, usando um grafite 4B, que é para dar destaque aí onde tem os tons de luz, né? Essas aqui são pecinhas de metais que tem no mostrador do relógio onde marca, né, os horários. Então aqui é algumas pedrinhas. Aí tem umas manchas escuras e outras brancas, né, que aí é só deixar em destaque com o branco do papel. Então vá preenchendo essas manchinhas aí usando uma graduação 4B, né, que usando uma lapiseira por se tratar de detalhes
menores. E aí sempre remover aí alguns vestígios, né, de riscas de lápis ou até mesmo esfumado, né, no grafite. E sempre usando a caneta borracha. Então esfume essas manchinhas com o esfuminho, que é para dar esse efeito de degradê. Aqui começa o preenchimento de uma borda mais escura. Aí é só ir preenchendo aí com o lápis 4B. Aqui faça uma segunda camada usando o 4B nessa faixa, que é para reforçar aí essa área. Então vá preenchendo aqui com 4B, usando a mão um pouco mais suave, aonde tem um tom de cinza um pouco mais claro. Aonde o tom de cinza é mais escuro, aí você já pressiona um pouquinho mais o lápis, que é para alcançar uma tonalidade mais escura nessas regiões onde tem esse tom de cinza já escuro, né? Assim, já chegando quase no preto absoluto, né? Então é só pressionar um pouco mais o lápis e suavizar um pouco o lápis no papel, na superfície do papel, à medida que esses tons vai ficando mais claro, que é para ir fazendo essa transição, né? Essa passagem de degradê. Aí nessas áreas onde tem um cinza um pouco mais claro, né? Esse cinza escuro, não é um cinza com tom de preto, então eu faço uma esfumação com um esfuminho ou algodão. Estou aqui testando o cotonete. Pode estar usando o esfuminho onde fica essas áreas das numerações, que sem detalhes minuciosos. Então a ponta do esfuminho é mais precisa para fazer esse trabalho aqui. Aí agora com o pincel é só fazer a esfumação em toda essa área aqui, nessa borda mais escura, que é para preencher bem os poros do papel e deixar um esfumado mais homogêneo, uniforme, preenchendo totalmente aí os espaços em branco, esses pequenos poros, nesses furinhos que fica em branco, né? Uma leve granulaçãozinha que fica no papel. Então o pincel ele preenche esses pigmentos nesses que são chamados de poros no papel, nesses pontinhos que fica apresentando nesse monte de pontilhismozinho branco. Então o pincel ele preenche esses espaços em branco. Então a importância de sempre usar também pincel no trabalho de esfumação. Essas numerações é só destacar com a caneta borracha depois que fizer o trabalho de esfumação, que geralmente acaba esfumando um pouquinho também. Aí é só dar destaque com a caneta borracha. Aí agora é só continuar a preencher aqui essa área, essa borda mais escura. Vamos preenchendo aqui com um 6B, pode ser um 4B também, mas recomendo um 6B, que já é pouco mais macio e já se consegue alcançar uma tonalidade de preto mais fácil. Aí após a aplicação, aí é só fazer aí a esfumação com o pincel. Toda essa região, toda a área escura que tem esses tons escuros, né, com esse tom um escuro mais intenso, sempre fazer esfumação com o pincel. Nunca jamais fazer esfumação com um esfuminho ou algodão, porque ele não vai conseguir esfumar direito, né? Não vai espalhar bem e na realidade vai remover um pouco da aplicação do grafite. Então eu sempre recomendo se usar pincel. Então aqui tem essas manchinhas nessas pecinhas, né, que é tipo umas pedrinhas de brilhantes. Tem umas manchas escuras e tem outras brancas.
Então vai com a lapiseira, vai dando o destaque dessas manchas, essas manchinhas mais escuras. Preste bem atenção à referência para que você possa estar copiando as manchas exatamente como a referência mostra. Então vá passando aqui agora, né, essa camada mais escura, já fazendo essa passagem, né, de degradê onde tem o tipo 1 reflexo, né, nessa parte do mostrador do relógio. Tem uma áreas mais escuras e outras mais claras, né, que é justamente esse brilho, esse reflexo que é projetado pela luz. E aí é só fazer esfumação com o pincel em toda essa região que foi aplicado esse grafite. Faça uma segunda camada leve, suave nessa área aqui, região, para escurecer um pouco mais essa parte aqui. Uma segunda camada aí com 4B usando leveza. Aí aqui com cotonete, né, com algodão, vou aqui dar uma esfumada aqui nesse grafite, nessa segunda camada que eu apliquei, fazendo aí uma aplicação com a mão suave, né, para não escurecer muito. Em seguida aí é só fazer a esfumação com o pincel. Observe que o pincel ele escurece mais a tonalidade do grafite aplicada. Por que que escurece mais? Porque ele preenche os poros do papel. Aí deixa a tonalidade mais uniforme, né? Deixa o trabalho de grafite bem mais uniforme. Então dá esse escurecimento do tom, né, deixando os tons um pouco mais escuros. Aí é só dar o destaque dessas regiões mais claras, onde tem um reflexo de luz, aí com a caneta borracha. Aqui tem uma linha mais clara, destaque aí com a caneta borracha, a ponta cortada chanfrada, que é para ficar aí a linha mais fininha. Só removendo algum esfumado que fica em volta. Agora tem aqui um pequeno logo. É só ir agora destacando, dando destaque às áreas escuras, que usando a lapiseira. Então aqui são detalhes pequenos, minúsculos. Então é importante trabalhar esses detalhes com a lapiseira. Então aqui tem que ter um pouquinho de observação e paciência, que são detalhes minúsculos. Um pequeno logo referente à marca do relógio, né? Essa parte aqui superior do relógio. Então agora é só preencher aí com a lapiseira mesmo, né? Com 4B já tem um tom escuro. Só preencher toda essa área escura, dando destaque aí o desenho, nesses detalhes desse logozinho que fica nessa região aqui do relógio. Então essa área aqui ela já tem os tons mais escuros. Pode estar usando o 6B para preencher aqui essa região aqui, essa parte aqui onde tem os tons mais escuros. Então preencha toda essa área, né? Toda essa região aqui com lápis 6B. Aqui eu já destaquei essas letras aqui com o boleador,
por ter feito o desenho pequeno, né, num tamanho A3, então essas letrinhas ficaram em tamanhos muito pequenos. Então o boleador eu achei que facilita mais dar destaque delas primeiro com o boleador. Jogar o grafite em cima e depois remover o excesso de grafite com a caneta borracha. Aqui já usando um pouco mais de leveza na mão, ainda graduação 6B, que aqui já é uma região onde o tom é mais claro, o tom de cinza. Já não é tão escuro como essa parte superior. Então aqui vai ter uma transição, né, uma passagem de degradê, do tom mais escuro para o tom mais claro. Preencha bem essa aplicação de grafite. Deixe bem uniforme a aplicação de grafite para facilitar na hora do trabalho de esfumação. Aí agora é só esfumar onde tem essa área com esse tom de cinza. Depois aqui desse processo, né, dessa leve esfumada com esfuminho ou cotonete, algodão, aí é só fazer a esfumação com o pincel. Agora esfume bem, preencha bem os espaços, né, de poros dessas áreas com o pincel. Então vá esfumando, né, fazendo um trabalho bem uniforme para se conseguir aí um resultado bem satisfatório nessa pigmentação aqui com relação aos tons dessa área aqui do mostrador do relógio. Então, vai esfumando bem com o pincel. O pincel tem que estar com cerdas, né, curtinhas para ficar mais rígida, né, mais firme, que é para conseguir aí fazer um bom resultado de esfumação. Aqui é só dar destaque esses pequenos detalhes desse logo aí com uma caneta borracha. Sempre que ficar alguma sujeirinha de esfumado nessas áreas brancas, que é onde pega o reflexo de luz, é só remover esse esfumado nessas manchas de grafite com a caneta borracha. Essa linhazinha aqui, ela é um pouquinho mais, um cinza um pouquinho mais escuro, é só passar o pincel para chegar à tonalidade. Sempre o processo de esfumação em cada aplicação de grafite para deixar aí com um visual de realismo.